Obrigado, maestro, sempre muito bom estar em casa. Bom dia a todos, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos na série O Cristão Contagiante, temos visto sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso dever, sobre aquilo que nos foi incutido para a nossa missão no mundo. E hoje nós vamos conversar sobre o cristão contagiante. Ele tem que ser sal e luz de Cristo no mundo. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 16 e vai ser projetado também. Amém? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Te convido nesse instante a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a orar ao nosso Pai, que está no céu, mas que também está no nosso coração, que nos ouve. E eu te convido a neste momento pedir que Ele traga a verdade, a luz para o seu coração, e para que você possa ser tratado dessa forma nessa manhã, pelo Deus que é eterno, que é presente e que é Pai também. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, Deus. Obrigado porque a tua palavra, ela pode nos separar. Obrigado porque a tua palavra pode nos unir. Obrigado porque a tua palavra nos traz vida eterna e vida em abundância, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos convidado, nos convocado a sermos pessoas contagiantes, pessoas que por onde vão incendeiam, inflamam, transbordam sobre o teu amor. E nessa manhã nos leve a um constrangimento diante da tua palavra, ao enxergar onde têm sido as nossas falhas, onde têm sido os nossos tropeços, e a em ti encontrarmos transformação, para que possamos sair daqui melhores do que entramos, mais parecidos com o Senhor. Em teu nome que nós oramos, amém, amém. Aqui nesse texto, Jesus está dando um sermão, e ele é conhecido como o Sermão da Montanha, onde Jesus nos chama de sal da terra e de luz do mundo. E aqui Jesus ele tem uma série de ensinamentos fundamentais para a nossa vida, porque logo após as bem-aventuranças que descrevem as características de como deve ser um cidadão do reino, de como nós devemos agir na sociedade, Jesus revela o impacto que os cidadãos devem ter no mundo. Jesus está nos dizendo que nós não fomos feitos para viver de maneira mediana, não fomos feitos para viver de maneira medíocre, não fomos feitos para viver de modo tal que ninguém nem sabe que somos cristãos, não. O desafio e o convite de Jesus para a gente é que a nossa vida impacte, é que a nossa vida contagie de forma que qualquer um ao nosso redor perceba em nós uma diferença, perceba em nós um sabor, perceba em nós um tempero diferente, perceba em nós uma luz. E é isso que Jesus está nos dizendo aqui, nessas bem-aventuranças e no Sermão do Monte. O sal, a luz, o sal ele é essencial para trazer tempero, para enaltecer o sabor, para preservar. E a luz, ela nos traz direção, nos traz clareza. E é por isso que Jesus está usando dessas duas metáforas tão claras, tão úteis no nosso dia, para que possamos entender que o cristão não é algo do qual as pessoas vão ver e vão ficar sem entender, sem compreender, mas o cristão é alguém que ele vai viver, e a pessoa vai olhar e ela vai saber que há algo diferente, que há a presença de Jesus, e por isso esse cristão faz toda a diferença onde ele vive. Jesus está aqui nos trazendo um chamado profundo para uma vida de influência
no mundo social e também no mundo espiritual. A nossa sociedade cada vez mais está marcada pelo relativismo e pela ausência de valores sólidos. A nossa sociedade está cada vez mais deixando de lado a moral, deixando de lado valores, princípios, e a palavra do homem já não tem tanto valor. Uma palavra dita talvez pode sim voltar na visão deste mundo, deste século. E o cristão tem deixado de lado seus princípios e valores e tem se misturado e se confundido com os princípios e valores do mundo. Talvez a minha mentira não faça tão mal se for para o bem de alguém. Talvez eu deixar de cumprir aqui um princípio não vai afetar tantos. Talvez eu deixar de falar a verdade aqui e conseguir lucrar de alguma forma, eu posso de alguma forma abençoar alguém, e temos negociado os nossos princípios e valores dessa forma. E Jesus nos ensina que nós, os seus discípulos, somos referência. Nós, os seus discípulos, temos que ser o primeiro da fila na hora do exemplo, na hora da integridade. O cristão não pode ter a sua integridade deturpada, até porque a integridade é aquilo que é por inteiro. E se Jesus morreu naquela cruz de maneira inteira, não tem como eu ser cristão só um pouquinho. Não tem como eu ser cristão só o quanto que eu quero. Não tem como eu dividir a Bíblia naquilo que é útil, e naquilo que não é útil para a minha vida. Se Jesus deu a vida por inteiro, da mesma forma, por inteiro, eu devo seguir os seus ensinamentos. E assim nós vamos entender como que ser sal e luz nos fará impactar no mundo e transbordar o amor de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, então, o cristão, ele é o sal da terra. Olha no versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. No tempo de Jesus, o sal, ele tinha múltiplos usos. Ele era conservante, como não existia energia elétrica, não tínhamos freezer, geladeira. O sal, ele era usado para preservar alimentos. A carne coberta de sal, ela poderia durar mais tempo. O sal, ele preservava a integridade daquele alimento, de forma que ele não viesse a apodrecer. O sal também, ele era usado para intensificar o sabor. Afinal, a gente não come uma picanha e fala, nossa, que sal saboroso. A gente come uma picanha e a gente valoriza o sabor da picanha e não do sal. O sal, então, ele também tem um significado de intensificar o sabor de algo. Em algumas culturas também, o sal, ele era usado para representar pureza, para representar fidelidade. Então Jesus, ele está aqui usando o sal para nos destacar os valores do reino. Jesus está dizendo que nós cristãos fomos chamados para preservar a santidade, para preservar a moral, para preservar os princípios, os valores em nosso meio. O cristão não é alguém que vive sem responsabilidades. O cristão não é alguém que foi chamado para viver na sua zona de conforto, com a garantia de uma vida eterna, não. O cristão já tem a sua vida eterna garantida, mas por isso ele já vive fazendo a diferença desde já. É porque eu sei o que me aguarda, que desde já eu vou fazer o que for possível e impossível, para que outras pessoas vejam a Jesus através da minha vida. O cristão, ele não tem que viver de maneira tal que as pessoas olhem e falem, olha como a oratória dele é boa, olha como ele se destaca no meio da multidão, olha como ele é um homem puro, uma mulher pura. Não, o cristão, ele foi chamado para intensificar o sabor de algo. Eu fui chamado para enaltecer e glorificar a Jesus Cristo em todas as minhas atitudes, pensamentos e falas. Você não foi chamado para que as pessoas te aplaudam, para que as pessoas te elogiem, para que as pessoas fiquem o tempo todo levantando o seu ego e te fazendo sentir especial. Mas a sua vida tem que destacar que Jesus Cristo entrou na sua vida e fez uma transformação, e por isso hoje você age de maneira diferente. Só que muitas vezes a gente tem tentado ser como aquele sal que tem um sabor diferente.
como aquele sal mais caro que ele até enaltece um saborzinho ali diferente, seja de umas ervas especiais. Muitas vezes nós estamos pregando para alguém esperando sermos aplaudidos, estamos abraçando alguém esperando ser reconhecidos, temos dado oferta esperando que as pessoas olhem e enalteçam quem nós somos. Mas quando Jesus fala para sermos sal, Ele está nos lembrando que o sal é algo muito barato. Ele está nos lembrando que o sal, talvez ele chegue até a ser insignificante, se bem temperado, a gente nem percebe a presença dele. O convite para Jesus, para a gente, é que nós tenhamos essa função de enaltecer, de lembrar e de preservar os valores do reino no mundo do qual nós vivemos. A palavra insípido usada aqui do grego quer dizer morano, que significa perder a força. O que Jesus está dizendo aqui é que o cristão ele se torna tolo, ele perde a força, ele perde o significado. Se ele não está sendo usado, se a sua vida não está sendo usada para preservar, para abençoar, para direcionar, esse cristão já não tem mais valor e ele não serve para nada a não ser para ser pisado. Só que de novo, será que nós temos vivido uma vida para enaltecer a Jesus Cristo? Ou será que a minha vida já perdeu o sabor, já perdeu o sentido, já perdeu o propósito? Isso nos serve de alerta porque nós devemos manter a nossa identidade espiritual ativa e não nos conformarmos com o mundo, como fala Paulo em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo para sermos pessoas inconformadas, para sermos pessoas rebeldes. O que Paulo está dizendo é: não tomem a forma, não se amoldem, não peguem o jeito do mundo, mas todos os dias, através da oração, através do relacionamento com Deus, através da leitura bíblica, renovem o seu modo de pensar. Ficou o dia inteiro ouvindo notícias, ouvindo mídia, ouvindo pessoas não cristãs, isso foi entrar na sua mente. Agora não se amolde a tudo isso que você viveu, chegue em casa e transforme a sua mente, renove a sua mente através da leitura bíblica, através do padrão que Jesus deixou para nós. Como sal da terra fomos chamados para influenciar o ambiente ao nosso redor. Assim como o sal impede que a carne se decomponha, o cristão ele impede que o mundo perca os seus valores e os seus princípios. O cristão ele mantém, o cristão ele preserva. Assim como o sal tem impedido que tantas coisas percam o seu sentido, o seu propósito, nós fomos chamados para lembrar para as pessoas que o propósito da vida delas não é trabalhar por dinheiro, que o propósito da vida delas não é ter o seu nome lembrado. Nós fomos chamados para o tempo todo apontar para as pessoas que o propósito da vida delas é conhecer e adorar a Jesus Cristo. Imagine comigo uma refeição sem sal. Em casa eu sou o contrário. Quando eu cozinho, a minha esposa fala que o sal que eu usei duraria 3 meses se eu não tivesse usado. As comidas que eu faço são bem mais temperadas. Mas imagine comigo um arroz sem sal, uma carne sem sal, ou imagine comigo um bolo de chocolate, com cobertura de chocolate, mas cheio de sal. O sal, ele faz muita diferença, mas ele precisa saber onde ele foi chamado para ser usado. Será que nós estamos vivendo com a essência de Cristo? Será que nós temos preservado e temos temperado o ambiente ao nosso redor? Ou será que nós estamos perdendo o sabor, perdendo o propósito, perdendo o sentido e vivendo pessoas conforme o que o mundo nos diz que nós devemos ser? Em segundo lugar, Jesus fala que o cristão ele é a luz do mundo. Observe comigo o versículo 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la embaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram em casa.
A luz, ela é usada para simbolizar a revelação de Deus, a pureza e a verdade. Desde Gênesis, quando Deus disse, haja luz, até o Evangelho de João, que ele apresenta Jesus chegando como, eis a luz do mundo. A luz, ela é usada para revelar a presença de Deus. A luz, ela é usada para clarear o caminho. A luz, ela é usada para revelar aquilo que está oculto. A luz representa o poder de Deus que dissipa as trevas. E Jesus nos chama para ser essa luz. O poder de Deus em nós deve dissipar qualquer tipo de treva que estiver ao nosso redor, refletindo em nós o caráter de Cristo e iluminando o caminho para aqueles que estão perdidos. Jesus usa do termo cosmos para o mundo e fós para a luz. O que Jesus está dizendo é que nós somos a luz do mundo. E quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, Ele está dizendo que nós somos aquilo que traz clareza para o mundo. Nós somos aquilo que traz clareza onde há dúvidas, respostas onde há perguntas, luz onde há escuridão. O que Jesus está dizendo é, vocês foram chamados para onde vocês chegarem, tudo que está nas trevas, tudo que está oculto, trazer a clareza. Vocês são chamados para clarear, para iluminar. Nós somos enviados ao mundo para refletir a glória de Deus e oferecer orientação e direção para todos aqueles que ainda vivem em trevas. Você não consegue usar luz para esconder nada. Não tem como nessa manhã, diante da luz que está nos iluminando, algo estar escondido. A luz traz clareza. Por isso que quando a gente começa a caminhar com Jesus, parece que a gente está pecando ainda mais. Mas é porque antes de Jesus nós não percebíamos os nossos erros. Nós não percebíamos a sujeira que havia em nós. Mas a partir do momento que a luz entrou e iluminou, agora eu posso olhar para mim e ver o quanto sujo eu estou e o quanto que eu preciso ser limpo e purificado pela água da vida que é Jesus Cristo. Esse é o nosso papel na humanidade. É por onde formos iluminarmos, é por onde formos trazermos clareza. E se alguém ainda está enxergando algo, por mais que não seja verdade, se alguém ainda está tendo uma visão deturpada pela escuridão, a minha vida que transmite o caráter de Cristo vai trazer clareza e mostrar que aquilo não é aquilo que ele está pensando que é. Que o pecado não é algo necessário como ele pensa que é. Que os vícios não é algo que ele foi feito para ficar preso como ele pensa que é. Que o pecado o escraviza e que ele não consegue se soltar como ele pensa que é. Mas que a partir do momento em que ele encontrar Jesus, ele tem uma nova oportunidade, não só de recomeçar, mas de recomeçar com alguém que o tempo todo vai iluminar o nosso caminho. Quando a gente vai no aeroporto, a gente percebe milhares de funcionários, né, Valcine? A gente percebe muita gente, a gente percebe o avião com todo o seu poder, mas se a pista de noite não estiver bem iluminada, o piloto ele não consegue pousar. Aquelas luzes na pista não são decoração para deixar o aeroporto mais bonito. Aquelas luzes na pista não são para trazer entretenimento para o passageiro que aguarda a decolagem ou o pouso. Aquelas luzes na pista do aeroporto servem de referencial para o piloto saber por onde ele deve ir e por onde ele deve chegar. A minha vida, a sua vida de homem e de mulher de Jesus serve para iluminar o caminho das pessoas. Você não foi chamado para ser entretenimento do mundo. Você não foi chamado para ser uma decoração do mundo. Você foi chamado para iluminar o caminho que aponta para Jesus Cristo, que é o único caminho, a única verdade, a única vida. E sem Ele ninguém vê ao Pai, e sem o Pai não existe vida. Ou seja, ou a sua vida está iluminando as pessoas para Jesus, ou a sua vida está apagando e atrapalhando as pessoas chegarem a Jesus. E talvez você está até direcionando elas para o inferno. Porque Jesus fala que aquele que não soma, atrapalha. Aquele que não ajunta,
espalha. A luz, ela não se esconde, a luz, ela revela. O cristão que vive na luz de Cristo, ele expõe a verdade, ele reflete o caráter. É por isso que o cristão, ele incomoda. É por isso que o cristão, quando ele está numa roda, as pessoas ficam sem graça. É por isso que o cristão, quando está perto de alguém, essa pessoa está prestes a cometer um pecado visível, ela até pensa duas vezes, porque o cristão, ele foi chamado para salgar. O cristão, ele não é caramelo, ele não é doce. O cristão, ele incomoda sim, o cristão, ele ilumina, e a luz muitas vezes dói os nossos olhos. Só que muitas vezes a gente tem negociado os nossos princípios e valores para não parecer chato, para não atrapalhar o clima do momento, para não deixar um clima chato. Mas, meus queridos, clima chato muitas vezes é necessário. Muitas vezes o clima chato vai nos lembrar quem realmente nós somos, vai nos trazer consciência do que estamos fazendo ou do que estamos prestes a fazer. Não negocie a luz que foi colocada em você. A luz não está embaixo, a luz está em cima. Quando você estiver no meio das pessoas, principalmente não cristãos, não negocie os seus princípios e valores para parecer legal, porque a luz, ela é feita para iluminar, mesmo que doa. Sabe quando está tudo escuro e você acende de repente e os olhos chegam a doer? Essa é a sensação de quem está no escuro e de repente começa a conviver com alguém que ilumina. A sensação que as pessoas têm que ter por nós é aquela mesma que nós temos quando estamos em um quarto escuro, tropeçando, esbarrando, e de repente encontramos o interruptor. Sabemos agora onde tem luz, a luz traz claridade, a luz ilumina. A vida do cristão traz alívio, porque aquele que estava perdido, aquele que estava na escuridão, agora ele pode enxergar, porque a luz, ela veio para iluminar. As nossas atitudes diárias têm refletido essa luz de Cristo? Será que nós temos ajudado as pessoas a encontrar o caminho até Deus? Ou será que quando parece que aquela pessoa quer conhecer a Deus, parece que ela quer te pedir ajuda, parece que ela quer o seu convite para ir para uma célula, para ir para a igreja, de repente você vive um apagão, e agora é você que está perdido, sem luz, sem direção. Mas a luz, meus queridos, ela também não funciona se ela não estiver ligada a uma fonte. A luz, ela não funciona se ela não tiver uma energia solar, uma eletricidade. Ela precisa de um combustível, ela precisa estar conectada a uma fonte maior. Da mesma forma, o cristão, ele não pode iluminar, ele não consegue iluminar se ele não estiver conectado à sua fonte maior, que é Jesus Cristo. E muitas vezes nós temos tido o desejo, tido o ímpeto de iluminar a vida das pessoas, de trazer palavras de direção, de dar conselhos, de evangelizar, mas nós não estamos conectados à fonte. E ao invés de falar aquilo que Jesus gostaria que eu falasse, eu falo aquilo que eu penso, eu falo aquilo que está no meu coração, e ao invés de iluminar, eu atrapalho. Ao invés de aproximar, eu afasto. O quanto nós temos buscado estar conectados à fonte todos os dias, para que saiamos de casa iluminando, irradiando por onde nós formos. Em terceiro lugar, nós temos a responsabilidade de sermos sal e luz. Em Romanos 12, versículo 2, como eu citei antes, Paulo nos instrui a nós não nos conformarmos com o padrão deste mundo. Nós somos chamados a um padrão elevado de santidade, e é por isso que o cristão, ele não é convidado a viver na zona de conforto. É por isso que o cristão não é convidado a ter uma vida cotidiana e descansar no final do dia, no final de semana. Não, o cristão, ele é chamado a viver uma vida de desgaste, sim. O cristão é chamado a viver uma vida de luta, sim, porque nós somos chamados a viver sob um padrão elevado. A Bíblia fala que nós somos imagens e semelhanças de Deus. Jesus fala que nós devemos refletir a sua imagem, ter o seu caráter refletido em nós. Olha o nível de responsabilidade que está sendo nos dado.
Como que eu quero chegar em casa e passar horas vendo Netflix? Como que eu quero chegar em casa e ficar horas no celular? Com um nível de responsabilidade tão grande que é me dado. E eu não estou dizendo que você precisa ficar 24 horas por dia, 7 dias da semana na igreja. O que eu estou dizendo é que nós precisamos investir o nosso tempo e os nossos esforços buscando conhecer e nos parecer com Jesus Cristo. Porque o desafio que está sendo nos dado é de ter um padrão de vida elevado. É de ter um padrão de santidade elevado. É de estar o tempo todo em vigilância, em cuidado, em atenção em tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu ajo. Só que muitas vezes é mais fácil a gente ligar e desligar. Agora eu vou desligar a função de ser cristão. Agora eu posso falar o que eu quiser. Eu posso brincar. Eu posso pensar qualquer coisa, estou na minha caixinha do nada. Eu posso falar qualquer coisa. Só que o chamado de Jesus para a gente é de sermos sal e luz em todo o tempo. E é por isso que é um desafio, é por isso que a nossa diferença é aquilo que nos torna sal eficaz. É aquilo que nos traz a clareza de que somos uma luz que realmente funciona. Até porque uma lâmpada apagada não faz diferença nenhuma. Um fósforo que foi molhado não pode mais acender. Um cristão que não está ligado a Jesus Cristo todos os dias, não consegue viver aquilo que Jesus nos convida. O que eu estou dizendo é que o cristão, ele não é chamado para viver de modo isolado, mas sim de modo distinto. Para ser sal e para ser luz, eu não preciso me isolar. Eu só preciso me diferenciar. Eu posso estar no meio, eu posso estar junto, mas eu sou diferente. Eu não preciso ser aquele cristão que fica sentado sozinho, que não conversa, que não tem amigos. Mas para ser um cristão contagiante, eu preciso estar no meio, mas de maneira tal que eu estou ali para influenciar. Jesus nos alerta que se o sal ele perde o sabor, ou se a luz ela for escondida, a sua utilidade acaba. Da mesma forma, o cristão que não exerce a sua vocação espiritual, ele perde o seu propósito, ele perde a sua vida em Cristo. E Jesus usa da parábola para nos ensinar isso. Aquele servo que não multiplicou o seu talento, além de ser um servo mau, um servo infiel, o seu talento é tomado. No final da vida, meus queridos, Jesus não vai te perguntar quantos carros você teve, quantas casas você conquistou, quantas horas por dia você descansou. O que Jesus vai te perguntar é o que você fez com o talento que eu te confiei. O quanto você multiplicou, o quanto você abençoou, o quanto você agregou. Uma pessoa que age com integridade e amor no seu trabalho, ela transforma o seu ambiente. Ela ganha confiança, credibilidade e respeito dos colegas. E da mesma forma, quando nós mostramos compaixão em conflitos, quando lembramos que o nosso ministério é o da reconciliação e não da separação, a nossa vida, ela aponta automaticamente para Cristo. Mas da mesma forma que um carro automático, ele anda e ele passa marcha ali sem você precisar fazer um esforço, ele não funciona se ele não estiver ligado e se ele não estiver com combustível. Da mesma forma que se eu vivo uma vida que agrada a Jesus Cristo, a minha vida anuncia a Cristo automaticamente. De nada adianta se eu não ligar o meu carro, se eu não estiver conectado com Jesus Cristo, se eu não estiver buscando viver uma vida que agrade a Ele. Agora, que áreas da sua vida precisam de mais comprometimento e de um relacionamento mais profundo para que você de fato possa ser sal e luz por onde você for? Em quarto e último lugar, então, como ser
um cristão contagiante. A capacidade de ser sal e luz depende da nossa conexão com a fonte da verdade. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Manter uma vida de oração e de estudo da palavra é essencial para renovar o nosso ânimo, é essencial para nos fortalecer, é essencial para nos manter de pé, mesmo diante de tanta tempestade, de tanto vento forte na contramão. Um cristão que não está todos os dias se conectando, ele vai perdendo o sentido, ele vai perdendo o propósito, ele vai perdendo o sabor. É como quando a gente observa uma fogueira, e aquela fogueira ela é feita de brasas, ela é feita de chama, mas aquela brasa, quando ela se afasta da fogueira, ela se apaga, e ela não pode mais incendiar. O cristão que não está conectado, que não está em prática da oração, da leitura, das disciplinas espirituais, do jejum, ele nada pode fazer. E a Bíblia fala que somos chamados para transbordar. Só que quando a gente quer derramar algo na vida de alguém, sem estar cheio, o que acontece é que eu começo a me esvaziar, e é como um copo furado. Ele esvazia, mas ele não enche. Agora, quando nós estamos primeiro fazendo o dever de casa, estamos orando, estamos lendo a Bíblia, eu saio de casa cheio, eu saio de casa pleno, e eu não preciso que as pessoas me demonstrem amor. Se demonstrarem, amém, que bênção, mas eu não necessito, porque eu já estou pleno do amor de Cristo, eu já estou satisfeito em Jesus Cristo. E por mais que as pessoas me direcionem palavras negativas, por mais que as pessoas me direcionem ofensas, nada daquilo entra, porque eu já estou cheio. Mas pelo contrário, por estar cheio, agora eu posso transbordar sobre a sua vida. E não importa o quanto eu transborde, eu nunca fico vazio, porque todos os dias eu estou me preenchendo cada vez mais da presença de Deus. As nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. E um cristão que vive o que prega, mesmo que em pequenas coisas, ele é notado, e ele tem coerência e fidelidade. Integridade é não abrir mão dos valores bíblicos, mesmo que ninguém esteja olhando. Integridade é eu viver uma vida que agrade a Deus, não porque eu busco ser aplaudido, não porque eu busco ser reconhecido, não porque eu tenho medo das consequências do meu erro, mas é porque eu entendi o tamanho do sacrifício de Cristo por mim, e eu sou tão grato, e eu amo tanto a Jesus, que independente de onde eu estiver, independente de quem estiver olhando, eu não vou me vender, porque um dia alguém já me comprou, e por um preço que eu nunca conseguiria pagar. Agora, será que nós temos vivido uma vida que agrada ao nosso Deus? Será que nós temos vivido uma vida arraigada aos pés de Cristo? Jesus nos ensinou que nós seremos reconhecidos como seus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. E esse amor ele reflete através das nossas atitudes práticas: ajuda, perdão, renúncia, entrega, compaixão. Agora, comprometa-se ainda nessa semana a ser sal e luz por onde você for. Ainda hoje, quando estiver assistindo um jogo de futebol e não estiver indo como você gostaria, mesmo que ninguém estiver olhando, seja sal e luz. Quando estiver dirigindo nesse trânsito caótico de Belo Horizonte, mesmo que ninguém lhe dê a vez, mesmo que briguem, que te xinguem, que te fechem, seja sal, seja luz. Mesmo na sua casa, quando estiver um clima terrível, as pessoas brigando, te tirando do sério, comprometa-se a ser sal e luz. Naquele dia que o seu chefe chega desabençoado, seja sal e luz, esteja ali para servir, esteja ali para abençoar. Jesus nos deu um chamado sagrado e um propósito muito claro, o de ser sal e luz, e que para
que possamos ser cristãos contagiantes, possamos abraçar essa missão e viver de maneira que a nossa vida aponte para Cristo. Ao refletirmos sobre a verdade, o amor e a santidade de Deus, nós vamos impactar o mundo por onde quer que a gente vá, e vamos contagiar aqueles que estão ao nosso redor. Nós não somos chamados para viver isolados, mas para viver de maneira diferenciada, influenciando as pessoas, e ensinando elas a conhecerem e a glorificarem a Jesus Cristo. Feche seus olhos e ore comigo neste instante. Senhor, nós queremos ser sal, nós queremos ser luz neste mundo, nós queremos que o Senhor nos use, Pai, para preservar a Sua presença entre nós. Nós queremos que o Senhor nos use, Deus, para preservar os princípios, os valores, a ética, a moral em nosso meio, Deus. Por favor, Pai, nos constranja para que nós não negociemos os nossos valores, porque afinal nós somos cristãos porque somos filhos de Cristo, e Cristo é aquele que carrega a sua cruz. Ser cristão então é viver uma vida de sacrifício. Não permita que negociemos nossos princípios e valores para sermos aceitos, porque o cristão ele é chamado para ser perseguido. O cristão ele é chamado para viver uma vida de luta, mas quanto mais pressionados, quanto mais perseguidos, mais o teu evangelho avança. Por isso, Deus, nos forja, nos aperte, nos molde, até que sejamos mais parecidos com o Senhor. Em teu nome que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.